bênção de Deus, eu gostaria de pedir a você a gentileza de abrir no Evangelho de Marcos, se você está aí com a palavra escrita, ou mesmo a Bíblia aí digital no seu smartphone. Abre em Marcos capítulo 12, é o texto que nós teremos como base da mensagem desta noite. Marcos capítulo 12, nós vamos ler dos versos 41 ao 44. Marcos 12, 41 ao 44. Diz assim o texto: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Eu gostaria de ler parte desse texto na versão da Bíblia A Mensagem. Diz assim: Jesus chamou os seus discípulos em particular e comentou: a verdade é que essa viúva pobre deu uma oferta maior do que a dos demais. Todos os outros deram do que não precisavam. Ela fez uma extravagância, algo que não podia fazer. Deu tudo o que possuía. Amém? Queria pedir a você que curvasse a tua cabeça, fechasse os teus olhos. Nós estamos num momento desse culto muito especial, onde a palavra do Senhor está sendo ministrada. E queridos, com certeza Deus tem algo para falar conosco nessa noite. Você crê nisso, amado? Então busque o Senhor aí no teu íntimo, no teu coração. Eu tenho convicção plena que não há ninguém neste lugar, nenhum sequer, que está aqui por acaso. Como já foi ministrado aqui nessa noite, Jesus, Ele sabe todas as coisas. E Ele conhece a sua realidade, Ele sabe o que se passa aí no seu mundo interior. E Ele sabe exatamente qual é o alimento que você precisa nessa noite. E Ele está aqui para dar esse alimento a você. Que você possa recebê-lo com o coração aberto. Pai querido, no nome santo de Jesus, nós acabamos de ler a Tua palavra e nós sabemos que a Tua palavra é a verdade. Sabemos que a Tua palavra, Senhor, ela também é viva. A Tua palavra, Senhor, também ela é eficaz. Ela cumpre com os seus propósitos. Ela penetra o nosso íntimo, a ponto de dividir juntas, medulas. Por isso nós pedimos ao Senhor nessa noite que, em nome de Jesus, a Tua palavra encontre em nós um coração sedento. A Tua palavra encontre em nós uma terra fértil. As sementes que o Senhor plantar, ó Deus, nessa noite no nosso coração, nós declaramos, vão frutificar a 100 por 1, para a glória do Teu nome. Não voltará vazia, e o inimigo não terá poder de roubá-la, porque caiu numa terra fértil. Pedimos ao Senhor em nome de Jesus, que abra os nossos ouvidos, para que possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar de maneira muito especial com cada um de nós. Nos encoraja, ó Deus, a dar passos nessa noite, em direção à Tua vontade. Oramos repreendendo, ó Deus, toda a astúcia do inimigo. Todo plano, todo ardil cai por terra agora, em nome de Jesus. E a Tua paz, Senhor, e a Tua paz que excede o entendimento humano, abunde neste lugar, nos nossos corações. Não haja nada, Senhor, que nos impeça de buscar o Senhor, de receber o Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Amém, queridos? Queria pedir a você que durante essa ministração estivesse intercedendo pela minha vida. Estou realmente, desde a parte da tarde, com muita dor de cabeça. E estou ministrando aqui agora desta forma. Então você vai orando daí, amém? Que isso não seja um impedimento nessa noite. Talvez você também pode estar aí com algum incômodo. Talvez há aí no seu coração algum tipo de preocupação indevida, de ansiedade. Talvez possa ter algo aí tentando tirar a tua paz, como está tentando tirar a minha paz.
dar uma palavra de ordem como eu tenho dado desde o momento que eu cheguei aqui. Senhor, eu não aceito essa dor na minha cabeça. Eu vou ministrar com autoridade a tua palavra nessa noite, com ousadia e coragem, porque o teu Espírito está sobre a minha vida. O Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida aí, amém, amado? Então não permita que nada e nem ninguém tire a sua atenção. Se o teu vizinho aí às vezes te chamar para alguma coisa, você faz assim para ele: estou ouvindo Deus falar comigo agora, depois a gente conversa. Se o smartphone tocar, ou der aquele comichão, deixa eu olhar o que está acontecendo, você fala assim: calma aí, porque agora eu estou ligadão no Espírito Santo, amém? Que o zap dessa noite venha do Espírito Santo, amém? Aí para a tua vida, em nome de Jesus, glória a Deus. Você pode falar assim comigo, 100%? Puxa, gostei desse negócio. Vamos ver aqui na minha direita, você pode falar comigo, 100%? Vamos ver se a esquerda está melhor, tem um grupo maior aqui na esquerda. Pode falar aqui 100%? Vocês estão perdendo para esse, tem um grupo maior, não acredito nisso. De novo, vou dar mais uma chance. Amém. Olha que benção. Mas é o meio que vai ganhar das laterais nessa noite. Tenho certeza. Vamos dar um baile neles, amém? Dá para fazer isso? Juntos, vamos lá? Tomou? Viu aí? A mensagem dessa noite, querido, ela tem como tema 100% Jesus. 100% de Jesus na minha vida, na sua vida, amém, igreja? Nada além disso. Deus, Ele quer você por inteiro, amém? Esses dias eu brinquei ministrando para os casais. Se uma das esposas estaria disposta a compartilhar um pedacinho do marido, uma delas falou assim: nem uma unha. Qual mulher aqui, casada, que está bem com o marido, amém? Às vezes você está querendo se livrar dele, não sei, né? Amém? Amém? Qual mulher aqui que está assim, bem feliz no casamento, gostaria de compartilhar aí um dedinho do marido com uma outra pessoa? Olha que benção, não tem nenhuma. Pô, marido, vocês estão bem pra caramba, olha. Eu não sei se foi porque você está do lado, né? Mas acreditei nesse negócio. Se nós, amados, não queremos compartilhar aquilo que é nosso, que nos pertence, com o outro, não queremos deixar que nada fique de fora, ou seja, nós estamos por inteiro dentro do casamento, amém, amados? Eu sou da minha esposa, a minha esposa é minha, isso é 100%. O nosso relacionamento da igreja de Jesus com o noivo, que é Jesus, também tem que ser assim, um relacionamento 100% dedicado ao Senhor, ou seja, não deve haver nada que esteja competindo com o senhorio de Jesus na minha vida e na sua vida. Se houver, nós precisamos lançar fora, amém? E essa vai ser uma noite propícia para a gente fazer isso, se necessário for. Amados, eu queria iniciar essa palavra dizendo que, infelizmente, a irresponsabilidade, falta de temor e amor, a ganância e ensinamentos equivocados e desmandos de lideranças religiosas ao redor do mundo tem sido algo que tem prejudicado muito a igreja no que tange ao adorar a Deus com os seus dízimos e com as suas ofertas. Por causa de desmandos, por conta desse tipo de comportamento que não tem nada a ver com a palavra de Deus, os crentes estão sendo privados de viverem o extraordinário de Deus nas suas vidas nessa área. Porque por conta disso negligenciam esse princípio. Então eu queria pedir a você, em nome de Jesus, o texto que nós lemos nos mostra Jesus dando realmente um ensinamento sobre a relevância desse princípio, uma vez que ele estava presente no culto. E não apenas presente no culto, Jesus, diz o texto, estava observando a atitude e discernindo o coração daqueles que ofertavam. Essa palavra observar, no original, na raiz da palavra grega, quer dizer discernimento. Então Jesus, amados, ele estava presente no culto. E ele observava como é que aquelas pessoas estavam trazendo as suas ofertas. E é interessante que Jesus não estava apenas olhando, ele estava discernindo. Queria dizer para você, igreja, que isso não mudou, amém?
Jesus está presente aqui nessa noite, você crê nisso? Ele está presente aqui. Ele disse que onde 2 ou mais se reunissem em nome dele, ele estaria presente. Amém? Então ele está presente aqui. E o que é interessante, amados, é que da mesma forma que Jesus estava discernindo o coração daquelas pessoas, na passagem que nós lemos, ele também continua observando e discernindo os nossos corações. Ou seja, Jesus está nesse momento aqui olhando para o meu e para o seu coração e procurando discernir o que é que se passa aí dentro de você. Por que é que você veio? Por que é que você está aqui? O Senhor está vendo isso. Ele enxerga isso. Nesse sentido, queridos, eu queria te perguntar qual tem sido a nossa real motivação quando nós dizimamos e ofertamos. O que realmente você traz no coração quando você toma a decisão de trazer o seu dízimo e a sua oferta à presença de Deus, à sua igreja. Que o Espírito Santo, amados, tenha liberdade para falar conosco sobre esse princípio nessa noite. Bênção. Se nós tivéssemos um medidor parecido com o marcador de combustível de um veículo, que fosse capaz de medir o nível de relacionamento e intimidade que nós mantemos com Deus, que nível seria esse? Já imaginou se nós tivéssemos assim como olhar para o medidor e ver como é que anda o meu nível de relacionamento, o meu nível de intimidade com Deus? Seria tanque cheio? Meio tanque? Ou aquele alerta piscando? Hoje os carros são tão modernos, né? Que lá no marcador às vezes acende a luzinha, se você não prestar atenção na luzinha, ela começa a piscar. E aqui eu queria te ajudar com o serviço de utilidade pública. Talvez você não saiba, mas eu sou filho de mecânico, a minha família tem muitos mecânicos, então a gente entende um pouquinho disso. Aquele alerta piscando lá no seu carro, quando acende aquela luzinha, toma cuidado. Porque se você deixar o nível de combustível muito baixo, a bomba de gasolina do seu carro vai puxar sujeira lá do tanque de combustível. E hoje os carros são muito modernos, injeção eletrônica, os bicos de injeção eletrônica. Aquela sujeirinha, por mínima que seja, pode entupir os bicos. E isso vai atrapalhar a performance do seu carro. Ou seja, o seu carro vai ter problemas. Da mesma forma, se nós deixarmos o nosso nível de intimidade e relacionamento com Deus baixar muito, ou seja, não buscarmos sermos cheios do Espírito Santo, cheios da presença desse Deus maravilhoso, nós corremos o risco de que algumas impurezas desse mundo comecem a tomar conta da gente e também começar a atrapalhar os canais de comunicação da nossa vida com o Espírito Santo. Amém, queridos? Deu para entender isso aí? Isso nós chamamos de pecado na palavra de Deus. E às vezes a gente vai se esvaziando tanto e o pecado vai sobressaindo. Perceba uma coisa: pessoas que estão com o tanque meio vazio, eles mudam o comportamento. Esses dias aqui no curso de integração, teve uma frase que marcou muito para mim numa das nossas aulas, sobre honra, lealdade e obediência. A frase diz assim: quem está cheio de Jesus está cheio de obediência. Amém? Ó, quem está cheio de Jesus está cheio de obediência. E aquele que está cheio de Jesus, cheio do Espírito Santo, ele tem sorriso no rosto. Amém? Ele é mais amável. Então, de repente, mulheres, se você casou com um príncipe, e de repente o príncipe está se transformando num cavalo, ora por ele. É que ele está vazio do Espírito Santo. Você fala, nossa, mas eu casei, ele era tão meigo, tão amável, fazia orações lindas comigo, mas agora é só coice. É porque está vazio, está precisando de ajuda, amém? Precisa que o tanque seja cheio. Então, queridos, se nós estamos entendendo isso, e percebemos que Jesus não aceita nada mais, nada menos do que 100% das nossas vidas nas mãos dele, nós precisamos fazer uma reflexão profunda nessa noite sobre isso. Como é que anda o nosso nível de relacionamento e intimidade com o Papai do Céu? Pense nisso. Enquanto a gente estiver ministrando essa palavra, nós vamos com certeza aprender sobre isso.
Amados, a oferta daquela viúva pobre chamou a atenção de Jesus, não pela sua quantia, mas pelo valor nela representado. Naquela versão, a mensagem que eu li para você, diz que a oferta foi extravagante. Eu diria que além de extravagante, foi uma oferta inusitada, algo inesperado. Porque se a viúva era pobre e era tudo que ela tinha, ninguém esperava que ela fosse ter uma atitude como ela teve. Eu penso que por isso ela chamou a atenção de Jesus. Então a atitude daquela viúva nos leva a refletir em pelo menos duas situações envolvendo o nosso nível de relacionamento e intimidade que nós mantemos com Deus no nosso dia a dia. E eu gostaria de falar contigo nessa noite sobre essas duas situações. E se nós pudermos realmente prestar bastante atenção, nós vamos perceber que tem tudo a ver com a nossa vida. Primeira situação é uma pergunta: o quanto temos de Deus em nossas vidas? Alguém já perguntou isso para você alguma vez? Chegou para você e disse assim: ei, meu irmão, quanto é que você tem de Deus na sua vida? Se alguém viesse perguntasse para o Samuel: e aí, Samuel, quanto é que você tem de Deus na sua vida? Olha que interessante o verso 44, a parte A do versículo. Fala assim: todos deram do que lhes... Me ajuda aí, crentes. Todos deram do que lhes sobrava. É interessante isso. Havia um grupo grande de pessoas, muitas pessoas, e elas deram daquilo que estava sobrando. Isso me faz pensar, amados, em comprometimento. Quando eu pergunto quanto temos de Deus em nossas vidas, alguns aqui poderiam, às vezes, responder, e talvez fosse a grande maioria aqui nesse auditório nessa noite, que talvez tem pouco de Deus nas suas vidas. Porque às vezes a gente não quer colocar para mais, a gente, às vezes, na nossa humildade, queremos jogar para baixo o nível. Então, não, pastor, eu realmente preciso crescer muito, preciso melhorar muito, preciso muito mais de Deus na minha vida. E talvez alguns pudessem dizer assim: ah, eu tenho muito, eu estou cheio do Espírito, eu estou de bem com Jesus, eu tenho orado bastante, eu tenho jejuado, eu tenho trabalhado para o Senhor na sua igreja, eu tenho realmente sido fiel nessa noite, como está sendo falado, nos dízimos, nas ofertas, eu tenho sido lá um bom marido, um bom pai, eu não sei, talvez você poderia dizer assim: eu estou de bem com o Senhor, o meu nível está alto. Mas, queridos, eu penso que a resposta mais adequada, ela vai muito além de palavras. Eu penso que a resposta mais adequada, ou seja, na realidade, o nível de comprometimento que nós temos com Deus e com a expansão do reino de Deus na terra, é o que realmente vai definir o nível que eu tenho de Deus na minha vida. Quanto maior for o meu comprometimento com Deus, com a sua igreja e com a expansão do seu reino na terra, denota que eu tenho um nível alto de intimidade com o Senhor e me relaciono intimamente com Ele. Ou seja, é o nosso comprometimento. E é interessante quando a gente fala de comprometimento, porque às vezes as pessoas confundem o compromisso ou o comprometimento com o envolvimento. Eu não sei quantos aqui lembram da fábula do porco e da galinha. Essa fábula do porco e da galinha ilustra bem o que é comprometimento ou envolvimento. E talvez você já ouviu essa fábula da galinha. Eu queria dizer para você nessa noite que eu vou contar do meu jeito, amém? Porque a fábula é minha, o porco é meu e a galinha é minha. Então você pode ter aí a sua fábula, você conta da sua forma, eu vou contar do meu. Na minha fábula, o porco e a galinha entraram num acordo para fazer uma sociedade, e eles queriam, nessa sociedade, montar uma lanchonete, fazer x-tudo. E aí foram conversar sobre como que seria a responsabilidade de cada um, ou seja, o comprometimento de cada um na sociedade. E a galinha falou assim para o porco: aí eu vou entrar com o ovo.
Você já pensou no porco? X-tudo vai bacon, não vai? Vai presunto. Aí a galinha olhou para o porco e falou: e você, vai entrar com o quê? Ou seja, para que o porco faça parte dessa sociedade, ele tem que dar a vida. Então, amados, essa fábula ilustra bem o que é estar envolvido e o que é estar comprometido. Ou seja, quem está comprometido está disposto a dar a sua vida. Pastor Laércio disse aqui na ceia: Jesus está 100% comprometido comigo e com você. Por quê? Porque Ele deu a vida. Ele se entregou 100%. Quando você olha lá para a cruz, né? Nessas imagens que fazem da cruz, ou imaginando como foi a crucificação, nós não vamos ver um braço de Jesus, nós não vamos ver uma perna de Jesus, nós vamos ver Jesus por inteiro. Então, amados, o que o Senhor requer de nós é comprometimento. Uma outra forma, talvez, de nós medirmos o nosso nível de comprometimento com Deus nas nossas vidas, seja a contribuição financeira. A contribuição financeira pode ser um desses indicadores. Por que pode ser um desses indicadores? Porque, amados, a quantia pode deixar de expressar o valor. Foi o que aconteceu nessa passagem que nós acabamos de ler. A quantia, queridos, tem a ver com o montante do dinheiro. A quantia tem a ver com o numerário. Ou seja, o quanto está sendo doado, que muitas vezes, querido, pode estar desvencilhado, ouça isso, desvencilhado de amor, desvencilhado de sacrifício ou comprometimento, podendo ser, às vezes, um ato simplesmente religioso. Então, o quanto eu contribuo não é um bom indicador. Pode ser que aquele que está comprometido contribua de uma forma expressiva com a obra de Deus, de uma forma generosa com a obra de Deus, mas não quer dizer que porque alguém contribui generosamente, quantitativamente com a obra de Deus, que o nível dele de relacionamento e intimidade com Deus seja alto. Porque aqueles que estavam contribuindo nesse momento onde Jesus estava presente, o texto diz que depositavam grandes quantias. Eu penso que aquele grupo de pessoas, eles estavam apenas envolvidas com o culto, envolvidas com os dízimos e com as ofertas, mas estavam descomprometidas com o Deus da oferta. Ou seja, amado, as coisas têm que andar juntos. Eu preciso estar comprometido com Deus e aí então eu contribuo. Porque contribuição desvencilhada de comprometimento não agrada o coração de Deus, como não agradou o coração de Jesus. E nós percebemos isso claramente no texto. Por quê? Olha o comentário de Jesus: todos deram do que lhes sobrava. Então a crítica de Jesus nada tinha a ver, amados, com a quantia da oferta. Jesus não estava criticando o montante, mas Jesus estava discernindo a motivação do coração. Sabe, amados, aqui a gente aprende algumas coisas que são importantíssimas para o nosso relacionamento com Deus. O que é que tem motivado você a andar com Jesus? O que é que tem feito você amá-lo tanto? O que é que tem feito você se sacrificar por Ele? Às vezes, queridos, na igreja, nós temos que tomar muito cuidado com uma situação que nós chamamos de ativismo. Ou seja, as pessoas começam a se envolver com tantas coisas na igreja e acham que assim estão agradando o coração do Senhor. E aí fazem, mas muitas vezes está desvencilhado de amor, de sacrifício. É apenas uma atividade religiosa. Uma outra situação que pode acontecer muitas vezes é que a gente entra numa rotina. E aí a gente vem um culto, vem outro culto, e vem outro culto, e vem outro culto. E num desses a gente traz então o nosso dízimo, traz a nossa oferta. E acabamos, por assim dizer, envolvidos religiosamente com a igreja do Senhor. Amados,
Deus tem muito mais para nós. Você crê nisso? O relacionamento que Deus quer que nós tenhamos com Ele, que seja nutrido com Ele, é muito mais do que isso. O nível que Deus quer na minha vida e na sua vida é muito maior do que isso. Ele quer ser Senhor, amém, queridos? E Ele é Senhor. Então, amados, nós precisamos perceber que aqueles que estavam nesse momento do culto, ainda que pensando que estavam fazendo a coisa certa, estavam equivocados, porque o Senhor, Ele estava interessado nas vidas e não na oferta. A segunda situação que nós podemos perceber nesse texto e que faz muita diferença para nós é o quanto Deus tem de nossas vidas. A primeira pergunta, ela tem a ver com a nossa sede, com a nossa busca de Deus, mas essa segunda tem a ver com rendição. Ou seja, o quanto Deus tem de você. Se você pudesse estar diante de Deus nessa noite, de uma maneira diferenciada, onde Ele estivesse cara a cara com você, e a pergunta fosse essa: Deus dizendo, o quanto Ele tem da sua vida, quanto seria? Se pudéssemos colocar em porcentagem, quantos por cento seria? Às vezes nós permitimos que tantas coisas concorram com a presença de Deus nas nossas vidas, com as prioridades de Deus nas nossas vidas. E nessa noite, amados, nós precisamos responder a essas perguntas. Eu penso, querido, que a resposta a essa pergunta ela está relacionada ao nível de entrega ou rendição das nossas vidas a Deus. O nível que eu me entrego, o nível que eu me rendo, o nível que eu digo assim para Deus: toma conta de todo o meu ser. Eu me rendo. A gente canta muito isso aqui, né? Eu me rendo, eu me entrego, né? Mas na prática, não é muito isso que acontece. Há uma grande resistência em nós de nos rendermos de forma completa nas mãos de Deus. Mas, amados, foi por isso que a atitude daquela viúva impressionou o próprio Jesus. Quantos nessa noite querem impressionar Jesus? Querem que Ele veja em você algo diferente, talvez até mesmo extravagante, talvez algo inusitado, uma atitude da sua parte que talvez Jesus nunca viu. Quando Ele olha para a atitude daquela viúva, Ele ficou impressionado. É interessante, verso 44, a parte B do versículo fala assim: mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Você já pensou na cena? Jesus está naquele momento no culto, o pessoal está lá ofertando, Jesus está atrás do gasofilácio, atrás de uma urna como essa, e de repente algo acontece. Ninguém esperava que uma viúva, e o texto no original diz que ela era pobre, pobre mesmo, como um mendigo, porque as viúvas naquele tempo, elas poderiam às vezes cair na miséria por terem ficado viúvas. Na cultura judaica, infelizmente acontecia isso. E aí então, ela estava realmente numa situação muito complicada, e ela chega no culto, e aí então ela vai e deposita 2 moedinhas, quase nada. E aí Jesus chama os discípulos dele, assim: vem para cá, aconteceu algo agora, e eu quero ensinar um princípio para vocês. Olha, todo mundo aí está ofertando muito, vocês viram como que a oferta foi interessante nesse culto? Mas todos que ofertaram deram do que sobrava, mas aquela viúva deu tudo o que ela tinha. Comprometimento. Ou seja, amados, o homem, ele vê a aparência, Deus vê o coração. Toda essa plasticidade, às vezes, que nós vemos num momento de celebração como esse, é muito bacana, é muito interessante. Mas a palavra diz que Deus vê o coração. Jesus viu naquela mulher, amados, naquela viúva, o que somente Ele poderia ver. Por quê? Porque Ele não fixou o olhar na aparência. Ele estava discernindo os corações. Ele enxergou o que estava dentro.
Jesus nessa noite está enxergando o que está dentro do meu coração e do seu coração. Você entende isso, amado? Ele está discernindo quais são as nossas reais motivações. Tem um texto em 1 Samuel, capítulo 16, que eu gosto muito. Diz assim: o Senhor, contudo, disse a Samuel. Não é porque tem Samuel no processo, não. É nessa outra parte agora que eu gosto muito. Fala assim: não considere a sua aparência nem a sua altura. Vibra comigo aí, amado. Só os grandão que não vibra. Vou ler de novo para você. Não considere a sua aparência nem a sua altura. Ô, Inhalzer, me ajuda aí, mano. Aê! Palavra de Deus, amado. Tá vendo? Mexe com a gente, Deus já manda a resposta. Percebeu? Olha aí. Aí o Senhor diz assim: pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Queridos, esse episódio aqui na palavra de Deus tem a ver com a unção de Davi como rei de Israel. Saul havia sido rejeitado. E aí então Deus iria agora levantar um novo rei. E ele fala com o profeta Samuel: vai até a casa de Jessé, eu tenho um substituto para Saul. E aí então Samuel chega lá todo empolgado, e aí fala para aquele pai: vai trazendo os seus filhos. E aí vai chegando os filhos, e aí o Samuel olha e vê a aparência do grandão, do bonitão, caixa larga, o cara que fazia academia lá na CM, está todo chique, né? E aí o Senhor fala assim: não é esse daí não, mas tem aparência de rei, tem jeitão de rei, é bonitão como rei. E o Senhor fala: não é esse daí, eu tenho uma outra pessoa. Samuel, você está vendo tudo errado. Samuel, eu não olho a aparência, eu olho o que está dentro. Por isso a viúva, amados, tirou de Jesus esse tipo de elogio. Por isso o nome dela, querido, ficou marcado na história. E o que foi que Jesus então viu no coração dela? Ele viu um nível de rendição total. Ele viu, amados, o valor. Ou seja, ele não olhou a quantia da oferta da viúva, ele olhou o valor da oferta da viúva. Isso tem um significado muito importante para nós nessa noite. Por quê? Porque valor tem a ver com relevância, valor tem a ver com dimensão, valor tem a ver com magnitude. Ou seja, queridos, no caso da oferta, o que chamou a atenção de Jesus foi o que a oferta representava. E o que a oferta representava? Era todo o seu sustento. Quantas moedas a viúva tinha? Não dá nem para errar, o texto diz isso: 2, amém? Ela poderia ter ofertado uma moeda. A moeda era dela, poderia ter ofertado uma, não poderia? E ainda assim já seria uma oferta extravagante. Por quê? Porque ela estaria dando 50% de tudo o que ela possuía. Mas ela foi além. Ela resolveu dar 100%. Ou seja, queridos, todo o seu sustento ela depositou diante do Senhor. Ou seja, aquela oferta, amados, representava o nível de comprometimento, ou seja, a sua entrega, a sua confiança em Deus. Que confiança era essa? De que Deus continuaria cuidando dela no dia seguinte. Amém, queridos? Sabe, às vezes a gente tem esse tipo de insegurança, medo, incerteza. Você crê que Deus estará cuidando de você amanhã também? Do mesmo jeito que Ele tem cuidado hoje? Está te faltando algo hoje? Então por que faltaria amanhã? Essa viúva nos ensina dependência total de Deus, entrega total de Deus. Ela está nos dizendo: não tenha medo, descansa nele, Ele é o teu provedor. Amém, queridos? O teu Deus é o teu provedor. Tem gente que pensa que é a posição intelectual, que é o conhecimento, que é o concurso público. Queridos, é o Senhor que é o teu provedor, amém, amado? É o Senhor que é o teu provedor. Declare isso. Ou seja, amados, a oferta da viúva, ela estava imbuída de sacrifício de amor, um amor extravagante.
fora do comum. Embora a quantia da oferta da viúva foi a menor daquela noite, ela superabundou em relação a todas as outras. Foi a maior oferta. Amém, queridos? Por isso Jesus disse, olha, essa oferta foi a mais expressiva que teve nessa noite. Amados, o rei Davi, ele entendeu o que significava esse tipo de oferta. Esse tipo de oferta, amados, que é sacrificial. Esse tipo de oferta que é comprometida. 1 Crônicas, capítulo 21, verso 24, diz assim, tornou o rei Davi a Ornã, não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Que texto é esse? O contexto aqui, amados, é um contexto muito interessante. Espero que você pegue o princípio. Davi, num determinado momento do seu reinado, ele é incitado pelo próprio Satanás a fazer um censo do seu exército. E o censo de Davi foi condenado por um dos seus generais, que disse a ele, Davi, não faça isso. Davi, nós temos tido vitória, não é porque nós temos um exército numeroso, é porque Deus está conosco, é porque Deus tem nos dado a vitória, Davi, não faça isso. Mas Davi insistiu, e ele fez o censo. Amados, o exército não era pequeno, a soma chegava mais ou menos a 1.400.000 soldados, muita gente, praticamente o dobro da população de Ribeirão Preto, só de homens guerreiros, armados. Ou seja, o que é que Davi estava dizendo? Ele passou a confiar na força do seu braço, ele deixou de confiar no Deus da provisão, ele começou a colocar a sua confiança no homem, e isso é muito sério, amados, isso é abominação diante do Senhor. Quando às vezes eu confio na minha capacidade, que eu é que sou bom pra caramba, quando eu confio tão somente no meu talento, na minha formação, nos meus recursos, eu não glorifico a Deus. Por isso, queridos, é muito importante nós pegarmos esse princípio nessa noite. Davi entende então essa situação. Depois que ele faz o censo, Deus vem com juízo sobre o povo. 70.000 homens são mortos. E aí então Davi fica desesperado. E aí o profeta vem com uma palavra de Deus e fala para ele, escolhe 3 coisas, e dentre elas, uma delas era, você prefere cair na mão dos homens ou nas mãos de Deus? E aí Davi, que não era bobo nem nada, falou, eu prefiro cair nas mãos de Deus, que o Senhor me julgue. E aí então quando Davi vê essa situação no meio do povo, o povo sendo realmente opresso dessa forma, ele pede perdão a Deus. Deus se arrepende desse juízo. Fala para o anjo, coloca a espada na bainha. Mas manda uma palavra para Davi e fala, eu quero que você erga um altar. E por que um altar? Porque altares, querido, eles marcam as nossas vidas, amém? Situações das nossas vidas. E o altar que Deus pediu para que Davi erguesse, era para que ele entendesse, nunca mais confie na força do seu braço, dependa de Deus. Aí então ele vai comprar o campo, essa eira de Ornã, era uma terra, onde o Senhor diz para ele, é lá que eu quero que você faça um altar para mim. E é muito interessante que quando o Davi está chegando naquele lugar, o anjo de Deus aparece para o Ornã, e ele fica trêmulo. E quando Davi fala, olha, eu vim aqui para comprar o campo, não comprar não, Davi, leva o campo, e eu ainda vou dar a lenha para o sacrifício, eu vou dar os animais para o holocausto. Davi fala para ele, jamais eu faria isso, porque eu entendi um princípio, eu não posso dar ao meu Deus, oferecer ao meu Deus, algo que não me custe nada. Ou seja, amados, envolve sacrifício, e sacrifício de amor, porque o sacrifício denota o nível de comprometimento que nós temos com Deus. Jesus se comprometeu conosco 100%, e o seu comprometimento, o seu sacrifício foi na base do sangue, amém, queridos? Custou a vida do Senhor. Então, amados, eu e você precisamos entender esses princípios, do que é de fato o amor sacrificial. Aquela viúva,
Ela teve esse entendimento. Eu queria dizer para você nessa noite que o maior exemplo de amor sacrificial e extravagante que nós temos em toda a história da humanidade é o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Nada se compara ao sacrifício de Jesus. Ele é o maior exemplo, amados, desse tipo de amor sacrificial que nós temos na história. João capítulo 10, verso 17 e 18 diz assim: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la, ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Ele se doou por mim e por você, amém, queridos? O pastor Juliano Som, ele fala algo muito interessante. Ele diz assim que não foram os romanos que mataram Jesus, também não foram os judeus que mataram Jesus, nem tampouco foi o diabo que matou Jesus, porque ele não tem poder para isso. Jesus se doou, amém, queridos? Ele se deu, ele se entregou. E nesse texto fica muito claro. Ele diz assim: ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Isso é amor sacrificial. Jesus se doou por mim e por você, de espontânea vontade. Ele nos ama de graça, amém, queridos? Você não precisa fazer nada para Ele te amar mais ou menos. Ele já te ama. Ele já se doou pela sua vida. E o que é que nós podemos aprender aqui? O escritor Max Lucado, no seu livro Ele Escolheu os Cravos, falando justamente de Jesus, que Jesus, ao invés de escolher não ir para a cruz, Ele escolheu ir para a cruz. Ele tomou a decisão de ir para a cruz. Ele diz assim: somos melhores quando doamos. Na verdade, quando o fazemos, somos mais parecidos com Deus, amém, queridos? Então eu e você somos muito melhores quando nós doamos. E quando nós doamos, nós nos tornamos mais parecidos com Deus, porque o Senhor doou tudo que Ele tinha, por mim e por você. Amém, amado? Você entendeu isso? Eu queria concluir essa palavra nessa noite, dizendo que a conclusão que nós chegamos, queridos, é que haviam pelo menos dois grupos distintos de pessoas nessa passagem. Pelo menos dois grupos de pessoas. O primeiro grupo é o grupo dos envolvidos. Quem são os envolvidos? Os envolvidos foram representados aqui nessa passagem, amados, pela maioria dos que estavam presentes naquele culto. Ou seja, pessoas que frequentavam o culto. Pessoas que vinham ao templo semana após semana, que traziam seus dízimos, traziam suas ofertas. Chegavam cheios, porque traziam grandes ofertas. Mas infelizmente, voltavam para casa vazios, ou esvaziados da presença de Deus. Essa é a primeira categoria de pessoas que a gente vê claramente nesse texto. O segundo grupo é o grupo dos comprometidos, amém, queridos? E esse grupo, ele é representado aqui pela viúva pobre, que por amar a Deus, ela decidiu se entregar completamente ao Senhor, sem medo, sem reservas, certa no seu íntimo, de que o Papai do céu jamais a desampararia. E é interessante que, embora ela tenha dado tudo o que possuía, naquele culto, naquela passagem, ela foi a única pessoa, no meio daquela multidão, que voltou para casa cheia. Cheia de Deus, transbordando da presença de Deus. A reflexão que fica para mim e para você nessa noite: com qual desses dois grupos a gente se assemelha mais? Será que nós estamos apenas envolvidos? Ou nós estamos de fato comprometidos com o Senhor e com a obra dele?